Então, agora que você já sabe da onde que surgiu o amigurumi, para que ele serve, o que ele significa, e se você gostou da lenda do amigurumi, então eu vou falar para vocês agora nesse segundo vídeo os materiais necessários, os melhores materiais, os melhores fios que você pode usar para criar o seu amigurumi. E esta proposta, ela está utilizando recursos da Lei Federal Aldir Blanc, a lei é 14.017 de 2020, e ela dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de calamidade pública. Não existe uma linha assim que seja específica para fazer o amigurumi, mas o mais interessante é que se ele for peças para bebês, para crianças, é que ele seja uma linha de algodão. Isso porque ele deixa um acabamento mais bonito, mais brilhante. E para peças para bebês, assim, tipo os polvinhos recém-nascidos, os chocalhos, os ursinhos, ele é bem mais macio e ele não solta fio. Eu uso esse fio de algodão mercerizado, ele é 100% algodão, é o fio amigurumi da Círculo, que é o mais ideal para fazer peças para bebês. Eu particularmente prefiro usar o fio amigurumi da Círculo, 100% algodão, ele é vendido nos armarinhos ou nas lojas em novelos com 125 gramas ou 250 metros. Mas você também pode usar a linha Anne, a linha Cleia, a linha Clara, a linha Barroco, a linha Duna, a linha Charme. No entanto, há quem opte pelo fio Barroco, que é esse aqui, ó, por ser um fio mais grosso e ele faz o trabalho render mais. Os pontos são maiores e mais visíveis e, consequentemente, as peças ficam maiores e mais encorpadas. E é o mais recomendado assim para quem está começando, porque ele será mais fácil para visualizar os pontos. Vale a pena dizer que há uma grande variedade de fios, como vocês já viram aqui, de cores, de texturas, de marcas disponíveis para você escolher. O importante é que você tem que saber é que a espessura da linha interfere no tamanho dos bichinhos. Para você ter uma ideia, comparando os fios, nessa imagem que eu vou mostrar para vocês, eu fiz três cachorrinhos do Snoopy. O primeiro foi feito com esse fio Barroco, o segundo com o fio amigurumi e o terceiro foi com a linha Anne. Por aí você já tem uma ideia de como vai ficar o seu amigurumi, dependendo do tamanho que você usar. Comparando os tamanhos, então, o Barroco ele vai ficar um bichinho maior, com o amigurumi vai ser um pouquinho menor e com a Anne menor ainda. E se você fizer com a Clara ou com a Clé, vai ficar menor ainda. Gente, pode me chamar da louca das agulhas, tá? Mas agora eu vou falar para vocês das agulhas de crochê. Eu já testei todas, tá? Existem diversos tipos de agulha, de modelos de agulha no mercado. Algumas são nacionais, outras são internacionais, outras são chinesas, tá? Mas a agulha de crochê, ela pode ser feita de diversos materiais, de metal, acrílico, bambu, alumínio, plástico, aço. Elas também podem ter cabos ou sem cabos. Essas cabos de plástico que não são muito boas, elas quebram fácil, essas emborrachadas são as melhores. E tem até essas agulhas aqui, que elas são para você fazer o crochê à noite, que elas são com luz de LED, ó. Eu diria que a escolha da agulha é uma questão de preferência pessoal. Você pode experimentar diversos modelos, como eu fiz aqui, e ver qual se adapta melhor àquela que você vai gostar mais de fazer o teu trabalho. Eu particularmente prefiro essas agulhas que são de silicone, né, ou emborrachadas, que elas não parece assim que não dói tanto o dedo e para trabalhar ela se torna bem mais leve, mais macia e o trabalho parece que fica melhor. Mas todas são feitas com a mesma finalidade. Porém, o formato, assim como o material, ela varia de acordo com o fabricante. Os fabricantes de agulha mais conhecidos no Brasil são a Corrente, Círculo, Tulipe, Maluli,
clover, e não existe uma agulha mais adequada para o amigurumi. Aquela que você se adaptar melhor é aquela que vai ficar melhor o teu trabalho. Essas agulhas de aço, elas são indicadas para as linhas mais finas. Elas necessitam de um ponto firme e mais fechado. E cada agulha, ela tem aqui uma numeração que você pode acompanhar. Quando o trabalho diz para você trabalhar com agulha 2, aí você vai olhar aqui, ó, que ela tem um númerozinho, a 1,5, a 2. Aí você vai identificar a agulha por esse número que está escrito aqui. Essas agulhas coloridas, elas são semelhantes às agulhas de aço niquelado, mas elas são um pouco mais leves por ser de alumínio, e o que facilita identificar o tamanho, pois cada medida ela possui uma cor diferente. Então ela deixa o ponto mais uniforme e regular, tornando o trabalho mais suave e mais rápido. As agulhas de plástico, ela costumam ser um pouco maior e mais largo. É bem mais leve, porém o seu interior é oco e ela permite você fazer um ponto mais apertado. Mas as agulhas de plástico, elas deixam o ponto mais assim estridente. Eu não gosto, particularmente, não gosto de trabalhar com agulhas de plástico. As agulhas de alumínio com cabo emborrachado, essas aqui, são as mais anatômicas por causa do cabo achatado e emborrachado. Elas são consideradas agulhas ergonômicas, elas são feitas para se adequar melhor às mãos. Algumas crocheteiras dizem que ajuda a evitar o calo no dedo causado pela prática constante de crochetar muito. Também tem as agulhas de alumínio com cabo de bambu. É ideal para quem gosta de trabalhar com cabo de bambu, mas prefere a forma que o fio desliza no alumínio. Tem também as agulhas com ponta dupla. Normalmente, cada uma possui uma medida. Assim você tem duas agulhas em uma só. Essa agulha aqui, desse lado é a número 2 e desse lado é a número 1. Como eu já falei para vocês antes, essa aqui é a agulha com LED. Ela facilita o trabalho em ambientes com peças escuras e ambientes com pouca luz. Do tamanho do fio que você estiver usando para você escolher a sua agulha. Mas também não precisa se preocupar, porque cada novelinho de linha, ele vai mostrar o tipo de agulha que você precisa usar. Tipo aqui nessa linha amigurumi, ó, ele pede para usar agulha de crochê de 2 milímetros a 4 milímetros. Já a linha barroco, ele pede para usar a linha 3,5 até 5. Então, por aqui você já pode ver a diferença que vai dar o tamanho da peça. Já a linha Anne, ela pede para você usar a linha 1,75. Então, assim, não se preocupe, porque cada novelinho ele vai dizer o tamanho de agulha que você deve usar. O tamanho da agulha vai depender do tipo e espessura do fio que você for usar no trabalho. Essas informações você vai encontrar na embalagem, como eu já falei antes. E eu normalmente escolho agulha de crochê menor, por preferir um trabalho mais apertadinho. Mas você também pode preferir ele mais solto. Sugiro então que você faça um teste, antes de definir qual agulha você vai escolher para fazer o teu trabalho. Nós temos aqui as agulhas de tapeçaria. Para que elas servem? Para concluir o teu trabalho, para costurar as peças, tá? Nós vamos precisar de tesouras, tá? Para cortar o fio. Também tem essa aqui que é tipo um alicate, que ele corta super bem a linha. Você vai também precisar, para preencher os seus bichinhos, da fibra siliconada para o enchimento. Uma outra opção também é aproveitar os restinhos de linha, não desperdiçando nada dos seus materiais. Mas o importante é que essa fibra ela seja antialérgica.
Aí assim, ó, para quem gosta de fazer amigurumi, acaba comprando um monte de coisinhas que são opcional. Por exemplo, tem esse aqui que é um marcador de pontos. Você vai fazendo as carreiras e você vai marcando a carreira que você fez. Mas não é uma coisa que seja assim necessário, tá? Se você vai fazer os bichinhos, ó, você tem os olhinhos de segurança com a travinha de segurança, tem as boquinhas, tem os cílios. Você vai usar botões, fitas, pérolas, flores, topinhos, olhos, fuças com traves de segurança, marcadores de carreira, que é esse que eu mostrei para vocês antes, contador de carreiras, alfinetes, fita métrica, e as colas também que você vai usar, que tem essa cola da Círculo, que é para colar pequenas pecinhas. Se você vai utilizar, vai fazer os olhinhos de crochê, você pode colar. Eu particularmente não gosto de colar, porque geralmente os amigurumis são peças para criança, e vocês sabem que criança tem que ter todo cuidado. Então eu prefiro usar mesmo a costurar, ou então os olhinhos com as traves de segurança, que daí não tem como a criança tirar. Então, o mais importante que vocês têm que na hora de fazer um amigurumi é ter a linha e a agulha. Os demais acessórios, as pecinhas, as pérolas, fitas, isso tudo que a gente mostrou, isso aí é tudo opcional. Dependendo do bichinho que você vai fazer, aí você vai incrementar do teu jeito, você vai fazer do teu jeito, você vai criar a sua peça. Mas o importante é ter agulha e linha e mais nada. Então, por hoje era o que eu tinha para falar para vocês. Agora nós vamos no próximo vídeo, se você gostou, se você está assistindo até aqui, eu vou falar para vocês dos pontos básicos para fazer o nosso amigurumi. Não perca!